Ainda é fase de grupos, mas já é decisão para o Mengão. O Flamengo joga hoje a manutenção do trabalho de Tite até aqui e os interesses para o resto da temporada, valendo a sua permanência na Libertadores. Flamengo joga hoje uma decisão às 21h30 contra o Bolívar pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, diretamente do Maracanã. E tem até previsão de vidente. Então tudo que você precisa saber sobre este jogo, Flamengo e Bolívar, você vai ver aqui neste vídeo. Por isso fique conosco até o final. Saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Flanais Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, peço aqui aquela sua moral de sempre, que se inscreva no canal, que deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo, comente aqui embaixo, vamos falar de Flamengo, desabafe aqui conosco, você torcedor que deve estar bravo aí com essa situação que o Flamengo se meteu na Libertadores. E hoje é casa cheia, já mais de 50 mil ingressos foram vendidos e até aí o horário do jogo outros também serão, então a gente deve ter aí pelo menos umas 55 mil pessoas presentes hoje no Maraca para ver o Mengão. E o Flamengo vai precisar vencer a qualquer custo essa partida, vale aí a sua permanência na competição ou até mesmo uma despedida muito precoce, um fracasso muito grande, né, frente ao elenco que o Flamengo tem, aos jogadores que tem nessa competição, que é a principal, na minha opinião, que o Flamengo disputa esse ano. Flamengo que no grupo, né, em razão de 2 derrotas, uma delas nem prevista era, né, o Flamengo não esperava perder para o Palestino, como fez na rodada anterior. Agora está amargando o 3º lugar com apenas 4 pontos, né, atrás inclusive do próprio Palestino, que se ganhar do Milionários na próxima partida, vai aí chegar a 9 pontos e pode botar uma mão na classificação, né? Inclusive até, quem sabe, por que não, o Bolívar, ainda que perca para o Flamengo, pode aí fazer um jogo de comadre, de empates, ou até entregar a partida para o Palestino, com o intuito de eliminar um adversário mais forte como o Flamengo. Podemos pensar em vários cenários. Então, para não ficar dependendo dos outros, o Flamengo precisa vencer e convencer hoje à noite, e preferencialmente com placar elástico. Até porque, se na última rodada houver empates por pontos, seja entre Flamengo e Palestino, Flamengo e Bolívar, Bolívar e Palestino, enfim, o saldo de gols vai ser fundamental para fazer esse desempate. E no momento o Bolívar tem 6 positivos. Então o Flamengo tem a oportunidade aí de ganhar, né, garantir aí 7 pontos e voltar à disputa de uma classificação, ainda que em 2º lugar, que é o mais provável. E se precisar depender aí do saldo de gols, pode tirar alguns hoje, aumentar o seu e ao mesmo tempo tirar do Bolívar, né, já que o confronto é aí entre as 2 equipes. A favor do Flamengo está a questão de o Flamengo jogar essa e a próxima rodada em casa, e o fato de que o seu adversário, apesar de no momento estar com mais pontos que o Flamengo, tem um saldo de gol negativo em relação ao Mengão. Até porque o Palestino foi goleado justamente para o Bolívar na própria casa por 4-0 na rodada de abertura da fase de grupos. Também a favor do Flamengo, tentando aí se apegar a tudo que seja positivo nesse momento, o momento é o clima, né? O ambiente, aí, o vestiário do Flamengo, que deu uma amenizada na pressão, na cobrança, até por conta da vitória contra o Corinthians na última rodada do Brasileirão. O Flamengo voltou a G4, até chegou a dormir líder no sábado para domingo, com 11 pontos, e foi um primeiro tempo especialmente muito bom do Flamengo, pressionou, jogou em cima do Corinthians, teve a oportunidade de fazer um placar até antes, e aí com essa vitória, e um bom desempenho especialmente do Lohan, e do Gerson também jogou bem, sem falar, claro, do De La Cruz, que é o motor dessa equipe. O Flamengo saiu vencedor. E mesmo com essa situação na Libertadores muito ruim, o Flamengo, por jogar em casa, pela força de sua torcida que vai lotar o Maracanã, pelos seus jogadores em si, pelo potencial que a equipe tem, é o grande favorito para esse confronto de hoje, né? É claro que o Bolívar não é uma equipe boba, já mostrou isso nas últimas competições aqui, nas últimas Libertadores, ano passado inclusive, se não me engano, chegou às quartas de final, né? E também não à toa está aí com 10 pontos, bem tranquilo, com um pezinho já, quase 1,5 pé, né, classificado para a próxima fase. Mas o Flamengo ainda é assim um favorito para levar esse jogo. Falei até brincando na introdução aqui sobre o vidente, de fato teve um vidente, não me recordo que o nome dele, que disse que o Flamengo deve vencer essa partida, mas não vai ser algo fácil, que vai ter que ter uma eficiência e uma superação da equipe rubro-negra para tentar sair vitorioso desse confronto. Então vamos aguardar para ver. Eu só espero que não seja tão sofrido assim quanto a previsão desse colega aí vidente. E o Flamengo ainda tem mais, tem que jogar
hoje, já pensando também nas demais competições, nas demais partidas. Na sequência, um Clássico dos Milhões contra o Vasco da Gama, né? Na rodada do Brasileirão, e depois na quarta-feira seguinte, outra decisão, dessa vez pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra a equipe do Amazonas, lá no estado do Amazonas, né, em Manaus, valendo a classificação, se eu não me engano, para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu apenas por 1-0 aqui no Maracanã. Falando em vitória, os últimos 5 jogos do Flamengo até chegar aqui a esse confronto são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então digamos que o Flamengo está aí zerado, mas o mais importante é que essa última partida o Flamengo venceu e trouxe um pouco mais de confiança para os torcedores e para os próprios jogadores, né? O trabalho segue, então vamos ver como é que vai ser a mentalidade, a preparação do Flamengo, principalmente aqui, para jogar esta partida. Outro fator aí positivo para o Flamengo, né, a quem quer se apegar a estatísticas, a superstição, a tradição, enfim, é que o Flamengo não perde no Maracanã na Libertadores há 5 anos. A última derrota do Mengão foi justamente para o Peñarol na fase de grupos em 2019, ainda com Abel Braga, né, quando o Flamengo vinha bem na competição, mas perdeu em casa, se complicou e acabou classificando justamente contra o próprio Peñarol, lá em Montevidéu na última rodada. E o final dessa história aí de 2019, já no comando do Jorge Jesus, todo mundo sabe como foi. Para essa partida de hoje, o Tite tem à sua disposição Arrascaeta e Pedro, ambos estão liberados pelo departamento médico para jogar. Pedro sente incômodos, né, no adutor, já não é dessa última partida já Corinthians, mas teve uma situação mais grave ali. Não foi apontada a lesão, segundo o departamento médico do Flamengo, e está à disposição de Tite. Já a questão da Arrascaeta, né, é uma questão de condição física, ele vem se recuperando, está em evolução na sua retomada aí para jogar. Contudo, vai ser relacionado para essa partida, mas não é certeza que ele vai sair de titular. Pode ser que o Tite segure ele um pouco no banco, conforme a partida for avançando, as situações forem acontecendo ou não, lançar mão aí do Arrascaeta na partida. Na contramão, os que já estão cortados desse jogo hoje, com certeza, é ainda Eric Pulgar e também agora Bruno Henrique, ambos com uma torção no tornozelo esquerdo, estão fora deste jogo. O destaque dessa partida vai ser Lohan, principalmente se o Tite manter o time que venceu o Corinthians, né, considerando a ausência ainda de Arrascaeta e Pulgar. Lohan fez uma boa partida, jogou numa posição boa, onde ele pôde mostrar seu futebol, né? Fez uma bela de uma dupla ali com o Gerson pelo lado direito. E se o Tite resolver repetir essa dobradinha, eu dou esse destaque para Lohan, apesar, claro, da importância do De La Cruz e do retorno do Cebolinha, que também foi muito bem nessa partida contra o Corinthians. E é uma peça importante nesse sistema de jogo do Tite, vai ajudar muito o Mengão hoje à noite. Considerando essas informações, se realmente o Tite precisar repetir a equipe que jogou contra o Corinthians, o que eu particularmente não considero uma má ideia, né? Ainda mais se o Arrascaeta não tiver condições de jogo, o Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Varela de um lado e Ayrton Lucas do outro. Na meia de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mais à frente o Alan fazendo esse papel de primeiro volante, apesar de que ele não é primeiro volante, mas tem sido utilizado assim, até por uma necessidade. De La Cruz como segundo volante, né, mas participando muito das ações ali pelo meio, sendo muito importante para a criação de jogada, construção de jogada do Flamengo. Gerson aberto pela direita, Cebolinha aberto pela esquerda e o Lohan encostando, né, um pouco mais aí no ataque, formado aí pelo centroavante Pedro, o nosso matador, se tiver condições de ir para o jogo. Do outro lado nós temos o Bolívar, que era considerado uma força do grupo, né, só que apontado como possível segundo lugar. Não deve ser assim que deve terminar essa classificação, né, desse grupo do Flamengo, mas vem tranquilo, está com 10 pontos, praticamente classificado para a próxima fase. Ainda joga a última em casa, justamente contra o Palestino, né? Então depende apenas de suas forças, e mesmo que hoje perca para o Flamengo, ainda está com chances muito grandes de se classificar. Então, justamente por essa falta de pressão, despreocupação, essa tranquilidade, o Bolívar pode acabar se tornando um adversário perigoso para o Flamengo, que vai ter que ficar muito atento. O Bolívar está invicto na competição, até a rodada anterior tinha 100% de aproveitamento. Como eu já disse aqui, está com 10 pontos e um saldo de gol de 6 positivo em relação ao Flamengo, que tem 0 de momento. Ou seja, a distância é muito boa, é relativamente confortável para o Bolívar.
E com isso o técnico deve manter a equipe que vem sendo usada na competição e está dando certo, não tem por que ele mexer. Eles não têm nenhum jogador aí fora por questão de lesão ou de suspensão para essa partida. As últimas 5 partidas, né, do Bolívar até esse jogo são 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, justamente ali na eliminação do Campeonato Nacional para o tal do Bulo Bulo, né, que é uma equipe que vem aí emergente no Campeonato Boliviano. Os destaques da equipe, né, é claro, é o goleiro Carlos Lampa, um goleiro experiente, um ex-goleiro de seleção, né, que nesse momento conta muito a sua liderança para os demais jogadores da equipe, e a dupla de brasileiros aí no ataque, Chico da Costa e Bruno Sávio, inclusive os dois que fizeram gol na vitória contra o Flamengo lá na altitude de La Paz. Nesses termos, mantendo a equipe que Flávio Robato já vem utilizando, o Bolívar deve vir a campo com Lampe no gol, Rocha, Orihuela, Jesus Sagredo e José Sagredo, Justiniano, Bruno Sávio, Salcedo e Baca, também jogador importante, Algaranhas e da Costa, que é o Chico da Costa, mais pra frente. Então essa deve ser a equipe aí do Bolívar para esse confronto contra o Flamengo de logo mais. Falando em confronto no raio-x entre as duas equipes, não é favorável para o Flamengo, são 5 jogos disputados entre os dois, todos pela Libertadores, um inclusive já esse ano, com 3 vitórias da equipe boliviana, um empate e apenas 1 vitória do Mengão. E a Conmebol definiu aí, é claro, né, o quadro de arbitragem para essa partida, que vai ser aí comandado pelo Andrés Matonte, do Uruguai, será o responsável pelo apito desta partida de hoje. Será acompanhado por Carlos Barreiro, Horácio Ferreiro e Anahy Fernandes, todos são uruguaios. E no VAR ficará por conta de Carlos Orber, o equatoriano. Essa partida de Flamengo e Bolívar que você poderá acompanhar pela TV Globo, nos canais da TV Globo aberta, na TV aberta, para a grande maioria das capitais dos estados brasileiros. É claro, se tem um jogo que pode gerar uma crise, uma eliminação, um fracasso, uma vergonha, etc. para o Flamengo, se tem esse risco, a Globo, claro, vai transmitir esta partida e hoje não seria diferente. Você também pode assistir, caso tenha essa opção, o streaming Paramount Plus, que vai transmitir, como já vem fazendo, os jogos da Libertadores. Para finalizar, galera, meu palpite para esse jogo de hoje, de logo mais às 21h30, nesta quarta-feira, dia 15 de maio, diretamente do Maracanã. Apesar de tudo que aconteceu até aqui, apesar da má classificação atual do Flamengo no grupo, na Libertadores, é 2-0 o Mengão. Se Deus quiser, até um terceiro aí, para a gente poder diminuir bem este saldo. Essas foram informações para esse jogo de hoje, tudo sobre Flamengo e Bolívar pela 5ª rodada da Libertadores. Agradeço a você que ficou até aqui nessa parte final do vídeo. Peço mais uma vez que dê uma moral, que se inscreva no canal. Até os próximos vídeos. Valeu!